Hoje é a resenha do conto Papai Noel, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Ao contrário do que diz o poeta, eu não me contradigo, eu me repito. Posso ser muitos, mas sempre o mesmo. Isso pode ser discrepante, mas, como diz outro escritor, como escreviam esses sujeitos? Caramba! A gente é o que quer ser, e eu quero ser um só. E sou. Assim começa Papai Noel, escrito por Rubem Fonseca. Que conta a história? Não é de um Papai Noel. É de um matador, mais um, com tantos que já apareceram aqui na coletânea Carne Crua. Pois é, mais outro matador e também repetidamente mais outro matador de Papai Noel. Pois é, não faz, acho que 3 semanas que vimos o conto chamado O Mundo Vai Mal, onde tínhamos a história justamente do sujeito que matava Papai Noéis. Papais Noéis ou Papai Noel? Enfim, entenderam, né? Mais de um Papai Noel, né? Sim, lá naquela outra história o sujeito estava meio que já cansando disso. Aqui a gente percebe que talvez ele esteja ainda começando. Então a gente pode dizer que talvez esses dois contos sejam a mesma história, parte 1 parte 2, e digamos que estamos vendo até a parte 1, não a parte 2. Pois é, acho que o Rui Fonseca colocou em ordem invertida, mas é uma questão também a ser discutida depois. Mas o que vale nessa história aqui também super curtinha é que, de novo, temos o matador de Papai Noel, naquela violência super gratuita, onde a gente não consegue encontrar uma certa conexão lógica com esse tipo de ação, como se precisasse, né? Uma violência gratuita realmente não tem motivo lógico, é apenas uma extravasão de uma emoção, talvez, do matador, né? Uma rusga para com o que ele mata. No caso aqui, sim, é uma figura específica, um Papai Noel, um símbolo de felicidade. O matador então está querendo ser contra tudo isso, que ele não tem esse tipo de felicidade, então ele decide matar o Papai Noel todo ano, um por ano? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu também costumo dizer, né, o Rui Fonseca, acho que ele não é muito crítico assim do social, pelo menos ele não é tão explícito, ou é, né, explícito de maneira velada. Isso tem cabimento que eu falei? Tem. O que vale é que sim, mais uma vez, ele faz uma certa repetição. Aí você pode considerar, peraí, mas a repetição, mas justamente o que ele diz na abertura do texto é exatamente mexer de novo com a metalinguagem aqui da situação. Ele se declara que é um sujeito que se repete. Na verdade, ele está mandando uma mensagem para nós leitores ou para seus críticos. E ele que eu digo não é o narrador, é o escritor, é o próprio Rubem Fonseca. Ele gosta de repetir os mesmos temas em todas as suas histórias, em toda a sua carreira como escritor. Sempre lembrando, Carne Crua foi a sua última coletânea, pelo menos a última publicada. Talvez exista algum outro livro escondido em alguma gaveta, descobriremos isso no futuro, talvez, ou então realmente foi sua derradeira obra. E ele quis deixar bem claro, então, que ele gosta de se repetir, é um estilo dele, na verdade, né? Com certeza é um estilo. Mas, mesmo assim, considerando que é um estilo, a gente sabe que isso aqui está, então, colocado dentro de uma caixinha, onde temos vários departamentos, e esse conto, então, é apenas mais um a preencher um desses locais vagos. Mesmo assim, isso não acrescenta nada ao conjunto todo, porque as histórias individualmente ela tem que colaborar com alguma coisa. Talvez se ele colocasse esses dois contos juntos, como se fosse uma coisa só, ou até declarasse mesmo parte 1, parte 2, talvez fosse mais substancioso todos os dois textos. Pois o primeiro a gente poderia considerar ok, só que esse aqui, ele com certeza é menor do que o primeiro, lá o mundo vai mal. Lá ainda a gente conseguia entender um pouquinho, talvez, da motivação desse matador que quer matar Papai Noel. Mas aqui só acontece 2 mortes, também de uma maneira completamente gratuita. Ele chega lá na frente do cidadão e já mata os 2 do que aparecem por aqui. Que boa, é só essa a história. Aliás, qual é o final da história? Eu não lembro mais. Ó. A história é tão vaga que eu não consigo nem lembrar. Acabei de ler, eu não consigo lembrar como é que esse negócio acaba. Como é que é mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pois é, acaba com a segunda morte do Papai Noel. Não tem nem final, para falar a verdade. Tá um estanque. Tudo bem, ainda temos mais 2 textos aqui
a conferir nesta coletânea são exatamente Penso e Falo e depois Tecido. Será que uma dessas duas histórias é uma certa continuação desta aqui, que ela para abruptamente, não tem um fim? Apenas aconteceu uma coisa que já havia acontecido na história anterior, que é o mundo vai mal, como eu disse. Isso aqui tem cara de ser a primeira parte lá daquela outra história. Mas no fundo, nada é acrescentado, principalmente aquela outra, para falar a verdade. E no fundo, claro, temos essa consistência, ou insistência, talvez melhor dizendo, né, de aparecer matadores aqui nesta coletânea, ou alguns relacionados com as pessoas gordas, sempre lembrando, a figura do Papai Noel é uma figura gordinha. Aquelas questões com as mulheres, no caso aqui só aparece uma criança, não é exatamente relacionado ao perfil das mulheres. Que mais? As obsessões, sim, o matador quer todo ano matar pelo menos um Papai Noel e fica pelo isso mesmo. Acabou, é só isso, não tem mais nada a ser acrescentado nessa história. Eu também não tenho o que dizer a respeito disso. Para falar a verdade, eu estou começando a ficar de saco cheio dessas histórias curtinhas do escritor que não chegam a lugar nenhum, não acrescentam nada. Tudo bem, a gente pode considerar com todas elas, de novo naquela caixinha de compartimentos que eu fiz, a imagem, né? Sim, há um conjunto, todas essas histórias, todas unidas, formam uma grande unidade. Pode ser que sim, mas cada vez me agrada menos. Há muito tempo, né? Há muitas semanas que eu estou lendo essas histórias e cada vez mais achando algo decepcionante. E por isso que eu cheguei ao final dessa história aqui, completamente... Ah, acabou? Eu virei a página e descobri que tinha outro texto já. Falei, não, aí não dá, seu Rubem Fonseca. Ajuda a gente. Enfim, eu não curti esse conto aqui, talvez pela causa da frieza. Acho que pela primeira vez a frieza desses assassinatos me bateu. Que talvez outros leitores já ficam incomodados em outras histórias, mas para mim foi a primeira vez que, justamente porque a frieza ela não está conectada com nenhuma forma narrativa de tentar dizer o que este matador é. Ele apenas matou, acabou a história e acabou mesmo a história. Literalmente. Ao final então da leitura eu fiquei com a sensação, caramba, esse é um dos piores textos aqui. Eu já havia atribuído como nota mínima 1,5 asteriscos. Ou seja, mas depois que eu pensei um pouco, eu falei, não, esse merece ser, na verdade, o pior de todos. Claro, ainda temos mais dois a conferir nas próximas semanas, mas vamos considerar que esse aqui sim é o pior texto, justamente porque ele parece ser uma continuidade ou um prólogo de uma outra, mas na verdade acho que ele não alcança esses objetivos. Portanto, para Papai Noel, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo 1 asteriscos. Queria ter dado 1,5, mas do mesmo jeito que no vídeo anterior eu atribuí uma meia nota a mais, porque no fundo achei que aquilo tinha mais consistência. Aliás, né, antes de encerrar o vídeo, né, eu tinha prometido que ia dizer alguma coisinha em relação às duas histórias, pois justamente o Rubem Fonseca, na história anterior, ele conseguiu fazer uma variação desse esforço dele de contar sempre a mesma história no fundo. Aliás, tem muitos escritores que fazem isso, a temática única. Só que ele fez um arranjo novo de apresentação no conto anterior. Aquilo me fez gostar do texto mais um pouco. Ele tinha, claro, uma unidade bastante interessante, coisa que a gente não encontra neste daqui. E como ele foi completamente repetido, batido, talvez, claro, de propósito, porque assim o diz na abertura do texto, mesmo assim, mesmo entendendo que ele está querendo, tentando formar um certo conjunto, eu considero que tudo, na verdade, é muito vago, muito tempo desperdiçado de quem está lendo ele. Portanto, é por causa disso que eu acrescentei meio ponto lá no texto anterior e tirei de propósito aqui meio ponto também. Bom, no fim vai ficar a mesma coisa, né? Na média, né? Mas o que importa? E sim, para Papai Noel eu atribuo 1 asteriscos. E estou feliz com isso. Mas falando em felicidade, eu acho que eu sempre me divirto mais lendo, por enquanto, né? Machado de Assis, sempre com seus textos mais interessantes, com mais conteúdo, pelo menos aparentemente. Talvez o Machadão ali descubra que ele é um grande enrolador e no fundo o Rubem Fonseca é o que diz grandes verdades. Claro que não, né? Mas o que vale? No próximo vídeo teremos mais uma história aqui de Machado de Assis, que também estamos terminando a sua coletânea. Deixa eu ver quantas histórias ainda temos por aqui.
Temos a desejada das gentes e a melhor das noivas. São mais 2 textos, já tinha até esquecido disso. Então, penúltimo conto de Mulheres de Machado no próximo vídeo. E